The worst day on Wall Street since the crash of 1986. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out. And the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Setembro de 2008. O colapso de um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, desencadeia uma onda de choque que atravessa o sistema financeiro global como um terremoto. Foi o início de um colapso que não apenas abalou Wall Street, mas também deixou cicatrizes na economia mundial. We had a global sell-off. We had Japanese stocks down 9%, the Hong Kong markets down 8%, Singapore was down 8%, and of course the sell-offs that we are seeing in Europe today, most of those markets down about 8 or 9% as well. Investidores assistem perplexos enquanto os mercados desmoronam. Bancos, que até então eram um símbolo de segurança, caem como peças de dominó. E governos tentam desesperadamente conter a maior crise do século. Com o tempo, palavras como subprime, bolha imobiliária e securitização passam a representar uma crise que começou no setor imobiliário dos Estados Unidos, mas rapidamente contagiou economias ao redor do mundo. Mas como tudo isso começou? Por que a bolha imobiliária se formou? E qual a razão para algo aparentemente local se tornar uma crise global? Hoje, vamos desconstruir juntos os eventos que levaram à crise de 2008 e explorar, passo a passo, como cada elo dessa história se quebrou, criando uma das maiores crises financeiras da história moderna. Antes de mergulharmos nos eventos de 2008, é importante compreender um ponto fundamental. Crises desse tipo não surgem de uma única causa. Elas são o resultado de uma cadeia de fatores interligados que, ao se acumularem, formam um cenário catastrófico. Para entender a crise dos subprimes, precisamos voltar algumas décadas e analisar o contexto vivido pelos Estados Unidos, a maior economia do mundo, naquele período. It is now possible to have the individual styling every family wants in its home and still have all the benefits of mass production. Home buyers may select any one of the authentic architectural styles, including charming Cape Cods, gracious colonials, sparkling contemporaries, and regional favorites, such as the Southwest Moderns. In these lovely and spacious homes, beauty of design and functional practicability have been expertly combined to bring home buyers livability plus. Desde o final dos anos 1980 até meados dos anos 2000, os Estados Unidos passaram por um período de forte crescimento econômico. Esse ciclo trouxe ganhos expressivos para os mercados de risco, com destaque para o setor imobiliário e as ações. Para você ter uma ideia, entre os anos 1982 e 1999, os preços das ações dos Estados Unidos cresceram 13 vezes. Durante esse intervalo, o valor de mercado das ações negociadas nas bolsas americanas saltou de 60% para 300% do PIB, refletindo a euforia dos investidores. No setor imobiliário, o cenário era semelhante. Entre 1997 e 2006, os preços dos imóveis nos Estados Unidos aumentaram de forma contínua, chegando a quase triplicar de valor, marcando o mais longo período de valorização em 5 décadas. Desde os anos 1980, especialistas como o Prêmio Nobel Robert Shiller já alertavam sobre a valorização expressiva dos imóveis, não só nos Estados Unidos, mas também em cidades como Londres e Paris. Mas a partir dos anos 2000, esse crescimento todo começou a apresentar sinais de fragilidade. O colapso das ações de tecnologia, conhecida como a bolha.com, marcou o primeiro alerta sobre esses excessos. Após anos de altas contínuas, os preços das ações de empresas como Microsoft, Amazon e Yahoo despencaram e geraram perdas bilionárias para os investidores. No entanto, o que deveria ser como um alerta, na verdade, criou um ambiente que futuramente se tornaria o primeiro fator que explica a grave crise de 2008. Para conter os impactos da bolha.com e evitar uma recessão profunda, o Fed, o Banco Central Americano, liderado por Alan Greenspan, adotou uma postura agressiva a partir do ano de 2001. As taxas de juros nos Estados Unidos, que estavam em 6,25%, foram gradualmente reduzidas para 1% ao longo de 2 anos, o menor nível da história até então. Além disso, o Federal Reserve ampliou a base monetária, ou seja, aumentou o volume de dinheiro em circulação na economia americana.
com taxas de crescimento acima de 8% ao ano até 2003. Essa política buscava incentivar o crédito barato e o consumo, medidas que, em curto prazo, reativaram a economia. De igual maneira, os ataques de 11 de setembro de 2001 intensificaram a necessidade de estímulos econômicos nos Estados Unidos. Os atentados geraram um impacto psicológico e econômico profundo e gigantesco, o que levou o governo americano a ampliar sua estratégia de juros baixos. Essa condição de juros baixos foi o que ajudou a expandir o mercado imobiliário e hipotecário norte-americano. Mas para entender como isso foi possível, é necessário conceber como funcionava o sistema de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, o nosso segundo fator de explicação da crise. Tradicionalmente, os bancos financiam seus empréstimos principalmente por meio de depósitos, ou seja, o dinheiro que todos nós guardamos em nossas contas. No entanto, na década de 1960, os bancos americanos descobriram que não conseguiriam acompanhar a demanda por hipotecas residenciais usando apenas esse dinheiro. E isso levou à criação do que se conhece como mercado de contratos garantido por hipoteca, ou também conhecido como MBS, ou Mortgage Backed Securities. Vamos tentar explicar. Para expandir a concessão de hipotecas, sem depender exclusivamente de seu próprio capital, o sistema financeiro americano adotou uma estratégia chamada securitização. Primeiro, o governo americano criou corporações garantidoras como a Fannie Mae e Ginnie Mae. O papel dessas instituições é transformar hipotecas em títulos negociáveis no mercado financeiro, permitindo que investidores comprassem esses títulos, fornecendo capital para os empréstimos. Esses títulos eram vendidos pelos famosos bancos de Wall Street para o mundo inteiro, mas principalmente para investidores institucionais ou fundos de pensão. Em troca, os investidores recebiam pagamentos de juros que vinham das parcelas pagas pelos mutuários das hipotecas. A Fannie Mae e a Ginnie Mae também garantiam que os investidores que compravam os títulos lastreados em hipotecas recebessem seus pagamentos, mesmo que alguns mutuários deixassem de pagar seus empréstimos. Claro que isso tinha um custo, mas dava segurança ao mercado. O sistema funcionou perfeitamente e esse mecanismo garantiu que o mercado imobiliário crescesse muito além do que o financiamento tradicional possibilitaria. A partir da década de 1980, a securitização, que foi criada para o mercado imobiliário, começou a ser utilizado, inclusive, em outros tipos de empréstimos, como financiamento de automóveis e cartões de crédito. O modelo cresceu no mundo inteiro e à medida que o mercado se desenvolveu, investidores foram se sentindo cada vez mais à vontade com o instrumento financeiro. Ao mesmo tempo, as condições de juros baixos, das quais já falamos, incentivaram todo esse sistema a crescer. No início, a hipoteca era dada para compradores considerados financeiramente seguros, aqueles que podiam pagar uma entrada e comprovar a renda. Mas, com o tempo, o sistema passou a aceitar cada vez mais hipotecas subprimes, que são os casos em que o comprador devedor não é capaz de dar qualquer entrada ou não tem renda comprovada. O problema é que as instituições garantidoras, como a Fannie Mae e a Ginnie Mae, não empacotavam muitas dessas hipotecas subprimes em títulos. E por isso nasceram os CDOs, ou Obrigações de Dívida Colateralizadas. Os CDOs são uma evolução do processo de securitização e funcionam como um grande pacote de dívidas. Em vez de vender apenas títulos lastreados em hipotecas individuais, os bancos começaram a agrupar milhares de hipotecas e transformá-las em um novo título, dessa vez sem uma instituição garantidora. A teoria por trás dessa estratégia era que a diversificação ajudaria a distribuir os riscos, tornando os investimentos mais seguros. No entanto, na prática, essa nova estrutura mascarava o verdadeiro nível de risco envolvido, já que hipotecas altamente arriscadas eram misturadas a outras aparentemente mais seguras, criando uma falsa sensação de estabilidade no mercado. Para deixar esses produtos ainda mais atrativos, eles eram divididos em partes, conhecidas como tranches. Essas tranches funcionavam como camadas de prioridade para os investidores. A tranche sênior era a parte mais segura. Quem investia nessa fatia recebia os primeiros pagamentos e, por isso, corria menos risco com a inadimplência. Os títulos dessa categoria eram normalmente classificados como AAA, a nota mais alta dada pelas agências de risco. A tranche mezanino vinha logo abaixo. Pagava mais que a sênior, mas assumia um pouco mais de risco. E no fim da fila estava a tranche de patrimônio, a mais arriscada de todas. Quem investia nessa fatia tinha chance de obter retornos maiores, mas também era o primeiro a perder dinheiro caso os tomadores de empréstimos começassem a falhar nos pagamentos. Esse sistema começou a funcionar em larga escala, alimentando a expansão do mercado imobiliário.
No entanto, para manter o ritmo de crescimento e atrair novos compradores, foi necessário afrouxar ainda mais os critérios de concessão de crédito. E assim surgiram as hipotecas de taxa ajustável. Diferente das hipotecas tradicionais, que tinham uma taxa de juros fixa, as hipotecas de taxa ajustável ofereciam uma taxa de juros inicial mais baixa, tornando os primeiros anos do financiamento mais acessíveis para os compradores. No entanto, havia um detalhe. Após esse período inicial, a taxa de juros era reajustada periodicamente com base em índices de mercado. Isso significava que, se os juros subissem, os pagamentos mensais dos mutuários também aumentariam, muitas vezes de forma abrupta. E esse é mais um elo que explica a crise. No final das contas, como as taxas iniciais eram baixas, muitos mutuários foram incentivados a adquirir imóveis sem compreender totalmente o risco dos reajustes futuros. Imagine que Wall Street vendia cada vez mais CDOs, já que os títulos eram considerados seguros. Consequentemente, os bancos estavam cada vez mais incentivados a ceder hipotecas, até mesmo para quem não tinha condições reais de pagar. Os corretores de imóveis e os bancos passaram a relaxar cada vez mais as normas de concessão de crédito. O objetivo era claro: mais empréstimos significavam mais lucro. Sem a necessidade de comprovar renda ou fornecer grandes entradas, cada vez mais pessoas conseguiam financiamento, muitas delas sem condições reais de arcar com as parcelas no longo prazo. Entre 2001 e 2006, o mercado de hipotecas norte-americano movimentou em média 3 trilhões de dólares em novas operações por ano, atingindo um máximo de quase 4 trilhões de dólares em 2003. Isso gerou um efeito inflacionário no setor imobiliário. Com mais compradores no mercado, os preços dos imóveis subiram, criando a ilusão que os valores continuariam subindo indefinidamente. Até que... This is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to, be in a position that it's in now. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. A partir de 2004, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros gradualmente para conter a inflação que crescia após anos de crédito barato e juros baixos. Como você pode imaginar, essa mudança teve um impacto direto nas hipotecas com taxas ajustáveis, que vinham sendo amplamente concedidas a mutuários subprime. Inicialmente, muitos desses compradores conseguiam pagar suas parcelas porque as taxas de juros eram baixas. No entanto, conforme os juros começaram a subir, os pagamentos mensais desses financiamentos também dispararam. Isso gerou um aumento massivo na inadimplência e um crescimento alarmante no número de execuções hipotecárias, que é quando o banco toma o imóvel do comprador, já que ele não consegue pagar pelo financiamento. Os CDOs, que haviam sido amplamente vendidos como investimentos seguros, dependiam dos pagamentos regulares das hipotecas para gerar fluxo de caixa. Com o aumento da inadimplência, o que antes era considerado um ativo confiável passou a ser visto com outros olhos. Os investidores começaram a perceber que os títulos que possuíam e que haviam sido classificados como AAA pelas agências de risco estavam cheios de hipotecas subprimes inadimplentes. Mas espera aí, como que tudo isso é possível? Por que as agências de classificação erraram tanto? A resposta é simples, porque eram pagas pelos próprios bancos que vendiam os CDOs. Se um banco criava um CDO e queria vendê-lo, precisava de uma nota alta para atrair investidores. Essas empresas tinham a responsabilidade de avaliar e dar notas para ativos financeiros, indicando quais eram seguros e quais eram arriscados. A agência de risco sabe que, se não der uma boa nota, o banco pode simplesmente levar o negócio para uma concorrente. No fim, fundos de investimento, seguradoras, bancos e outras instituições que haviam comprado esses títulos, acreditando que eram seguros, começaram a sofrer perdas massivas. E em 2007, o mercado de CDOs começou a ruir de vez. Foi o início de um efeito dominó. Com a inadimplência cada vez mais alta, os investidores fugiram do mercado imobiliário, o que fez os preços dos imóveis começarem a cair drasticamente. As execuções hipotecárias se multiplicaram, aumentando a oferta de imóveis no mercado e derrubando ainda mais os preços. No fim, os bancos acabaram
acabaram ficando com os imóveis desvalorizados em seus balanços, sem conseguir vendê-los pelos valores das hipotecas concedidas. A essa altura, os bancos perceberam que não sabiam mais o real valor de seus ativos. E pior, não confiavam uns nos outros. O mercado interbancário, onde as instituições financeiras emprestavam dinheiro entre si, simplesmente congelou. Isso gerou uma crise de liquidez sem precedentes, na qual, mesmo bancos que não estavam diretamente expostos à hipoteca subprime passaram a ter dificuldade para operar. O primeiro grande colapso aconteceu em março de 2008, quando Bear Stearns, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos e um dos principais compradores de CDOs, ficou sem liquidez. O banco estava tão exposto ao mercado imobiliário que, quando os CDOs perderam valor, ele simplesmente não conseguiu mais operar. Para evitar um colapso sistêmico, o Federal Reserve interveio, facilitando a venda do Bear Stearns para o JP Morgan Chase por um valor simbólico. Mas isso foi só o começo. Em setembro de 2008, a crise atingiu seu ápice com a falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos do mundo. O governo americano decidiu não salvar o Lehman Brothers, acreditando que o mercado deveria resolver a crise por conta própria. Mas, depois do Lehman, a crise deixou de ser um problema imobiliário ou bancário e tornou-se, de vez, uma crise financeira global. O colapso do mercado financeiro fez com que governos do mundo todo entrassem em ação para evitar um desastre ainda maior. O governo dos Estados Unidos criou um pacote de resgate de 700 bilhões de dólares para estabilizar o sistema bancário. A crise financeira levou o mundo a uma grande recessão, considerada a pior desde a Grande Depressão de 1929. Milhões de pessoas perderam suas casas. O desemprego disparou, com milhões de postos de trabalho eliminados. Tá, mas espera aí. Se você já assistiu A Grande Aposta ou leu algo sobre a crise de 2008, deve se lembrar de que algumas pessoas ganharam dinheiro enquanto o mercado desmoronava. Enquanto a bolha imobiliária crescia e os bancos criavam instrumentos financeiros cada vez mais complexos, surgiu um mercado que oferecia uma oportunidade de apostar contra a segurança dos CDOs e das hipotecas. Esse instrumento se chamava Credit Default Swap, também conhecido como CDS. Um CDS era essencialmente um seguro contra o calote de um título de dívida. No caso da crise de 2008, ele funcionava como um contrato que protegia o investidor caso um CDO ou um outro ativo securitizado se tornasse inadimplente. Por exemplo, um banco ou investidor que possuía um CDO poderia comprar um CDS de uma instituição financeira, como a AIG, pagando um prêmio. Se os CDOs continuassem funcionando normalmente, a AIG lucrava com os pagamentos dos prêmios. Mas, se os títulos falhassem, a AIG teria que pagar o valor total do seguro, cobrindo as perdas do investidor. A AIG, uma das maiores seguradoras do mundo, de fato, vendeu bilhões de dólares em CDS. Mas quando os CDOs começaram a perder valor e os calotes dispararam, a seguradora ficou sem dinheiro para pagar as indenizações e também precisou ser resgatada pelo governo dos Estados Unidos. No mínimo, irônico. Alguns investidores perceberam a fragilidade do sistema antes de todo mundo e passaram a comprar CDS para lucrar com o colapso. Figuras como Michael Burry, retratado no filme A Grande Aposta, foram pioneiros nesse movimento. Ele analisou os contratos de hipoteca subprime e percebeu que os números simplesmente não faziam sentido. Os bancos estavam concedendo empréstimos para pessoas sem nenhuma capacidade de pagamento. Mas o maior vencedor dessa crise nem sequer aparece no filme: John Paulson. John Paulson, gestor do fundo Paulson & Company, percebeu que a bolha imobiliária estava fora de controle e começou a comprar CDS em larga escala, focando nos CDOs lastreados em hipotecas subprime. Quando a bolha estourou, as seguradoras e bancos que haviam vendido esses contratos tiveram que pagar a ele valores exorbitantes. O fundo lucrou aproximadamente 20 bilhões de dólares, um dos maiores ganhos individuais da história de Wall Street. Depois do colapso, o sistema financeiro foi reformulado com novas regulamentações para evitar que os mesmos erros fossem repetidos. Entender a crise de 2008 vai muito além de saber que bancos quebraram e investidores perderam dinheiro. É sobre como o sistema financeiro funciona, as apostas que impulsionam os mercados e os riscos que podem estar escondidos onde menos esperamos. Mas será que realmente aprendemos com o passado? Em um mundo como o que vivemos, quais as chances de estarmos diante de uma crise nos próximos anos? Se há algo que a história nos ensina, é que o mercado tem memória curta.
Se você conhece alguém que vai gostar de assistir esse vídeo, compartilhe. Aqui embaixo tem um botão que encaminha direto para o seu WhatsApp. E, para continuar aprendendo sobre outros assuntos do nosso Curioso Explica, aqui na tela tem a playlist completa com todos os vídeos. Não esquece de deixar sua sugestão nos comentários aqui embaixo do próximo vídeo, semana que vem tem mais. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.